Olá, seja bem-vindo ao módulo 4, professor Diógenes com vocês mais uma vez. E agora a gente começa o estudo da toxicologia, ok? A gente vai entender um pouco dos fundamentos da toxicologia, entender seus efeitos químicos no corpo, tá bom? E a ideia central é a gente focar nos efeitos nocivos de substâncias químicas dentro do sistema biológico. Lembra lá no primeiro módulo, no módulo de farmacologia, que eu usei o termo xenobiótico? É porque tudo que é xenobiótico é que pode causar toxicidade ao seu organismo. Até as coisas do dia a dia, até um alimento, ele pode ser um xenobiótico, ele pode ser um agente nocivo, ele pode trazer toxicidade, ok? Nas relações de funcionamento e bioquímica do seu organismo, tá? A intoxicação, ela é um processo complexo porque ela depende dessa interação entre o agente tóxico e o teu organismo. Então, eu preciso que entre no corpo e chegue ao local de ação. Então, durante o estudo da toxicologia, nós vamos observar justamente isso. Como é que isso acontece e, principalmente, quem são os principais agentes nocivos aos quais a gente pode ter contato durante a vida e trazer, digamos assim, uma repercussão não muito interessante ao nosso organismo. É óbvio que eu acabei de falar aqui, que até um alimento, ele pode ser um agente nocivo, ele pode ser um xenobiótico, mas nós temos, para que ele chegue a esse ponto, nós temos que esse alimento acabe se desencadeando ou tendo características químicas específicas, ok? Tá? E aí eu vou falar aqui de agentes que, de cara, eles já têm características de nocividade, ok? A questão do alimento, às vezes, como a questão do oxigênio, é uma questão, às vezes, do excesso, tá? E eu tenho agentes que não vão ter características relacionadas ao excesso. Eles são, por si só, agentes nocivos, mas eles precisam entrar e chegar ao seu local de ação, tá? Existe o que a gente chama de fases da intoxicação. Dentro do que eu tenho de característica de fase da intoxicação, a gente vai dividir então em 4 etapas principais. A primeira dela é a exposição, é o contato com esse agente tóxico, ok? Esse agente tóxico entra em contato com o organismo, é a minha fase de exposição. Depois eu tenho que ter a toxicinética, que é justamente o movimento dessa substância dentro do meu corpo, passando por aqueles processos que são idênticos ao processo do fármaco, que é absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E aí a toxicodinâmica, que é a ação desse agente lá, tá, no local alvo, causando, nesse caso agora, um dano. E após esse dano, tem o que a gente chama de quarta fase, que vai se expressar através do quê? Das manifestações clínicas, que são os famosos sinais e sintomas. Quando eu falo do ponto de vista da fase 1, que é a fase de exposição, a gente tem ali dose, via e tempo. Então, quando eu falo de exposição, eu tenho que ter a observância da dose, da quantidade, onde essa quantidade e o tempo que eu fiquei exposto a essa dose através dessa via. Então, a ideia central em cima disso daí é saber que a toxicidade não depende apenas da substância, ok? A mesma substância pode até ser um medicamento ou um veneno, depende principalmente então do quê? Da dose. A via também é importantíssima, porque é a forma que a substância entra no corpo. Mesma forma do medicamento, pode ser oral, pode ser inalatória, pode ser através da pele. A duração e a frequência que isso está acontecendo, que dependendo da duração e da frequência, eu tenho questões que são consideradas agudas, exposições agudas, de curta duração, com efeitos que são praticamente ali imediatos, e eu tenho as exposições longas, que são as crônicas, que podem levar a danos o quê? Acumulativos, ok? Então é importante isso. Na fase de toxicinética,
é o que o corpo faz com o toxicante, tá? Então é a absorção dele, é a distribuição dele, o metabolismo dele e a excreção dele. A absorção geralmente precisa atravessar alguma barreira do corpo, tá? Quando eu tenho pela pele, quando vem pelos pulmões, ok? A distribuição é, digamos assim, por onde ele viaja na corrente sanguínea até o ponto que ele vai se armazenar no tecido. Geralmente, gordura e osso, ok? Até ele se dirigir a um órgão de o quê? De eliminação, ok, pessoas? A biotransformação, que é o metabolismo, vai sempre acontecer no fígado, que é o meu principal órgão de detox, mas pode acontecer também no pulmão, ok? Então, ele converte a substância tóxica, o fígado, em formas mais fáceis do nosso corpo eliminar, excretar. E a excreção é a eliminação do corpo, principalmente pela urina, pela bile e pelo ar expirado. Ok, pessoas? Na minha toxodinâmica, é como o dano acontece. Então, a interação é sempre lá no nível celular. Tá bom? E aí o agente, alcançando o seu alvo, ele vai causar o dano. E esse alvo, e essa interação é sempre em nível celular. Ok? A célula-alvo, tá? Ela é específica. Então ela tem uma proteína específica, ela tem um DNA, ela tem membranas celulares que dão a capacidade desse agente interagir, dele se conectar, ok? E aí ele vai me trazer interferências enzimáticas, vai inibir enzimas essenciais para o metabolismo, ele vai me trazer o que a gente chama de estresse, é isso mesmo? Estresse oxidativo, que é o desequilíbrio que danifica as células, ok? Vai trazer alterações no funcionamento celular, afeta canais iônicos, afeta a produção de energia, ok? E aí, tudo isso ocorre devido a uma resposta na relação entre a dose, tá? O tempo, para aquele disposição, para que ele cause o quê? Essa resposta. Essa é a base da toxicologia. O que eu preciso entender, enquanto maior a dose, mais intensa sempre a resposta é o quê? Tóxica. Joia? Outra coisa que a gente tem que ficar atento, que a gente vem conversando nesse módulo, e que você tem que fixar bem, são as manifestações clínicas e os tipos de efeito que podem ocorrer. Tá? Eu tenho aí alguns sinais no paciente que nessa fase o profissional precisa muito ficar atento ao quê? Aos sintomas, porque eu tenho efeitos que são locais, mas eu também efeitos que são o quê? Sistêmicos. Eu tenho efeitos que são reversíveis e efeitos que são o quê? Irreversíveis. Eu tenho efeitos que são crônicos e eu tenho efeitos que são o quê? Retardados. O que significa? Tá? Quando eu falo de efeito local, o dano pode ser ali. Por exemplo, eu tive contato aqui, então meu dano vai ser aqui, na pele. Ou ele pode ser em um órgão distante. Pode absorver por aqui e atacar lá meu fígado ou atacar meu rim. O dano, ele pode desaparecer. Ele pode, através da eliminação, ele vai embora. Agora ele pode permanecer. Se, por exemplo, vai numa célula, lá no meu encéfalo, se não for reversível, ele acaba me deixando um dano o quê? Cerebral. Ok? Quando ele é crônico, ele manifesta-se ou imediatamente, ou após meses, anos, ok? Por isso, efeito retardado. Tá? Ficar atento ao que esse módulo está ensinando e dizendo sobre isso. Eu tenho também algumas coisas que a gente não poderia deixar de falar aí, que são as interações. Existem interações, tá? Então, a gente tem que ficar atento aos famosos perigos de exposição combinada, ok? Então, a gente precisa entender que raramente estamos expostos apenas a uma substância. A interação pode mudar o resultado de uma o quê? Intoxicação. Ela pode mudar porque ela pode adicionar. O efeito combinado ele pode somar dentro do indivíduo. E a gente sabe que soma é assim. 1 mais 1 são o quê? São 2.
ok? Sinergismo. Se traz sinergismo, essa combinação é maior do que a soma do efeito individual, ok? Então, no que eu tinha de adição, que era 1 mais 1 igual a 2, no sinergismo, 1 mais 1 não será 2, será 3, 4, 5, ok? Tá bom? Então a gente precisa entender isso aí. Mas eu também tenho um antagonismo, um agente que diminui o efeito do outro. E isso é a base do que a gente chama de antídoto, graças a Deus. Tá? Então tem isso também e a gente precisa entender como isso ocorre e ficar atento. As áreas. Nesse módulo a gente está falando das áreas de estudo da toxicologia com foco na saúde humana. Tá? Então eu tenho aqui, ó, toxicologia clínica, atendimento do paciente, toxicologia ocupacional, estudo do risco do ambiente de trabalho, toxicologia medicamentosa, estudo dos efeitos nocivos dos remédios, ok? Tá bom? E tem umas outras áreas interessantes, tá? Tem área de, por exemplo, toxicologia forense, algumas coisas que são usadas em crime, tá? Tem outras áreas aí interessantes, mas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ok? Eu usei uma coisa que não posso deixar de conversar também e que está aí no módulo, que é a relação entre risco e segurança, o equilíbrio necessário. O risco é então uma probabilidade de que, se um dano realmente ocorra, eu tenho esse risco e essa probabilidade. A toxicidade é a capacidade dessa substância causar um dano. Então, eu tenho um risco. A segurança é a garantia de que, sob uma condição controlada, no uso dessa substância ou de uma substância, ok, não vai causar um efeito adverso. Porque às vezes a gente precisa trabalhar com essas substâncias que são tóxicas. Então a gente precisa entender essa relação. A relevância que eu tenho na toxicologia é compreender os efeitos dessas substâncias químicas, ok? E os efeitos nos órgãos, nas células, nos sistemas. É importante a gente entender o que é a condição crônica, é importante a gente entender a questão de segurança do paciente e do profissional e que a gente haja também como um educador, ok? Esses são os principais pontos que você precisa observar na leitura do seu módulo e que você precisa fixar. A gente se vê no módulo 5.